Clube do Livro Bula no ar. Eu sou o centauro punk Ademir Luiz e hoje vamos falar sobre o livro Devoção, o livro escolhido para ser debatido no mês de fevereiro. Eu encontrava consolo dos meus livros. Só garotos. Pat Smith. Primeira coisa, quem é Pat Smith? E só uma pessoa... Não uma pessoa, só uma entidade pode nos responder com total precisão. Vamos perguntar para quem realmente sabe. Alexia, quem é Pat Smith? Patricia Lee Smith, mais conhecida pelo nome artístico Pat Smith, é uma poetisa, cantora, fotógrafa, escritora, compositora e musicista norte-americana. Ela tornou-se proeminente durante o movimento punk com seu álbum de estreia, Horses, em 1975. Conhecida como poetisa do punk, ela trouxe um lado feminista e intelectual à música punk e tornou-se uma das mulheres mais influentes do rock and roll. Obrigado. Então, vocês viram que no caso da Pat Smith, essa coisa do artista completo realmente faz sentido. Ela canta, ela escreve, ela compõe, é artista plástica, é fotógrafa. É aquela velha história, né? Leia o livro, veja o filme, escute o disco. Inclusive, falando em disco, ela está aqui no 1001 discos para ouvir antes de morrer. Esse livrinho aqui, constando na página 348, né, que fala sobre o seu clássico Horses, né, que a transformou numa figura lendária, né, do punk. Inclusive tem uma frase dela aqui que eu acho extraordinária. Logo abaixo aqui da capa do disco, que é uma capa muito bonita, inclusive, né, uma foto, né, toda estilosa ali. Abre aspas. Eu quero me lembrar de cada noite, fazer as pessoas viajarem a cada noite. Eu me sinto honrada de ter de provar o meu valor. Pat Smith, 1975. Uma parte da obra literária da Pat Smith tem sido publicada no Brasil, aliás, em edições bem caprichadas pela Companhia das Letras, com um acabamento dourado, e eu tenho aqui dois exemplos. O seu livro mais importante, provavelmente, que é o Só Garotos, e o Ano do Macaco. Pat Smith escreve literatura desde a década de 70, mas ela começou a ter uma proeminência maior, pelo menos fora dos Estados Unidos, mais recentemente. E o seu livro mais importante, pelo menos até o momento, é este daqui de 2010, Só Garotos, em que ela conta aquele momento da vida dela, em que ela, muito jovem, sai de Chicago, Illinois, vai para Nova York, e encontra aquela cidade efervescente da década de 60 e 70. Lá, ela se relaciona com o fotógrafo Robert Mapplethorpe, que vai se tornar uma figura icônica também, né, da fotografia, assim como ela, né, na música e depois agora na literatura. Mas o mais importante desse livro é que usa esse relacionamento como uma espécie de bússola que a guia nesse universo nova-iorquino, né, muito livre, muito aberto, né, pronto para receber elementos de vanguarda, em que a arte, né, tudo pode, né, é mostrar como aquele ambiente que, embora tenha todas essas características, ainda é muito masculino, né? E ela vai se impondo pouco a pouco, mostrando que não havia apenas garotos, havia também essa garota, essa louca, essa deusa, essa feiticeira. Ela é demais. Se Só Garotos é um livro nostálgico, né, tem aquela coisa do passado, dos anos de ouro, né, a era dourada e tal, veja só o que a minha geração fez, olha só que bacana, nós temos orgulho disso. O Ano do Macaco é o contrário, né? É um livro de certa forma amargo, né? Porque a partir da experiência de esperar a morte de dois grandes amigos, o músico Sandy Perman e o dramaturgo, escritor, ator Sam Shepard, a Pat Smith ela faz uma reflexão sobre a sua própria geração, mostrando como essa geração está em uma encruzilhada. Chegou nesse momento de 2016 em que houve essa onda conservadora nos Estados Unidos, né, que fez com que o Donald Trump fosse eleito, que depois se espalhou pelo mundo, né? E aquela coisa, olha só onde nós chegamos, né? Será que valeu tudo que a minha geração fez? Valeu a pena, né, para ter esse resultado? Então ela faz uma reflexão usando a sua experiência de décadas, né, desse mundo underground, né, para fazer uma viagem onírica, né, por um Estados Unidos de sonho, de País das Maravilhas. Então vale muito a pena ler O Ano do Macaco, né, mas tendo isso em mente. Um dos grandes temas da literatura do Pat Smith é a questão da memória. Claro, dá para fazer um link, né, com esses mestres da memória, como Proust, como Patrick Modiano, mas ela tem um registro muito específico, né? Ela usa muitas imagens, né, pessoais mesmo, né, inclusive até em capas de livros, né, e vai ilustrando os livros com fotos, né, que ela mesma tira
né, fotos atuais, quando ele está produzindo o livro, né, tentando puxar memórias de algum outro momento em que ele esteve naquele mesmo espaço, ou então registrando aquela memória no momento, sabendo que, é claro, né, no futuro aquilo se tornará passado e se tornará também memória. Isso é muito específico e muito presente em sua literatura, né? Ou seja, essa construção de trajetória. E em Devoção, isso é muito marcante. Devoção é uma obra dividida em 4 partes, 3 delas fundamentalmente literárias, com alguns elementos gráficos, né? E uma quarta parte que é basicamente gráfica, basicamente visual. São elas: primeiro, como a mente funciona; segundo, devoção; terceira, um sonho não é um sonho; e escrito num trem. Uma possível chave interpretativa para o livro é que ele seja uma reflexão sobre poética, sobre o processo criativo, ou seja, até sobre escrita criativa. Por quê? Na primeira parte do livro, a Patti Smith, ela mostra como que o processo dela se dá, né, a partir da observação, de elementos que ela testemunha, né, colagens que ela faz de memórias, né, e somadas a isso com experiências reais naquele momento que ela está escrevendo. Na segunda parte ela mostra o resultado daquilo, né, qual é o resultado daquele esforço que ela teve, né, o que vai chegar no leitor. Num terceiro momento, quando ela faz uma reflexão sobre a importância desse processo criativo, e no final das contas, né, naquela quarta parte, que é praticamente pictórica, né, ela apresenta provas fotográficas de todo o processo, de toda essa trajetória. A primeira parte do livro tem esse título provocativo, né, até ambicioso, como a mente funciona e tal. E quando você vai ler, são sempre coisas pequenas, né, não tem essa ideia de, não, vou decifrar a mente humana, não. Se fundamenta a partir de experiências que a Patti Smith teve em uma viagem que ela fez para Paris, a convite de seus editores franceses, para falar com jornalistas, com o público, dar algumas palestras ali, né, sobre a sua literatura. E é claro, ela visita a cidade, vai ali nos lugares turísticos, né, vai no Café de Fiore, tudo mais, né, e sempre relembrando passagens do seu passado, né, em que ela visitou a cidade com a irmã. Né? Então ela relaciona esses dois momentos, né? Esse momento do passado, em que ela teve essa passagem muito particular, né? com a presença da irmã, e atual, né? Em que ela, em outro momento da vida, né? Está ali como uma grande criadora, como uma grande artista que ela acabou se tornando. Né? Então, a partir dos elementos que ela observa na cidade, que pode ser desde um detalhe, né? Ali no café, uma lápide no cemitério, que inclusive vai ter uma relação forte com a questão da construção do título, ela vai construindo uma teia mental que a leva à produção de uma obra literária, que vai ser o conto presente ali na segunda parte do livro. E agora um detalhe interessante, ela fala de 2 elementos, 2 objetos que ela carrega consigo o tempo todo. O primeiro é uma biografia da Simone Weil, né, que ela, na pressa ali para a viagem, né, ela pega o primeiro livro que ela encontra ali para poder ler durante a viagem e tal, e essa biografia da Simone Weil, que é essa santa, né, quase santa, né, muito erudita, né, e muito ligada ao catolicismo, que tem uma característica muito particular na França, sobretudo hoje em dia. Né, e por que Simone Weil? Né? Por que isso? Por que esse personagem? E ao mesmo tempo, esse caderno, né, que ela levou para produzir, né, e segundo ela, na sua narrativa, fica intocado o tempo todo. Mas não exatamente, porque no final das contas, essa experiência acaba levando a produzir uma obra estética que não tem, em princípio, nada a ver com Paris, vai se passar em outros ambientes, né, mas que foi construída a partir dessa experiência parisiense que ela tem, de sobreposição dessas memórias e experiências. Eu quero dar um exemplo aqui de como que essa teia mental funciona. Num certo momento da narrativa, a Patti Smith está no hotel, né, e liga a televisão e começa a assistir ali uma competição de patinação no gelo, e acha tudo muito bonito, né, muito plástico, né, e fica muito impressionado com a habilidade de algumas das meninas. No outro momento, ela vai ao Café de Fiore e descreve o seguinte, vou fazer aqui a leitura desse trecho. Acordo cedo, vou a pé ao Café de Fiore e peço um prato de presunto com ovos e café preto. Os ovos são perfeitamente redondos, dispostos sobre um pedaço perfeitamente redondo de presunto. Fico admirada com as manifestações do gênio, num prato de ovos ou no centro de um ringue de patinação. A manifestação do gênio pode estar em qualquer lugar. A pergunta é, o que fazer com isso?
Sem dar muito spoiler, a segunda parte do livro, que se chama exatamente Devoção, conta a história dessa menina, né, que vive numa região isolada ali, que é absolutamente genial como patinadora. Ela tem um talento inato para patinação. Mas ela vive uma vida bastante precária, tem problemas familiares, a sua família é disfuncional, né? Ela até se dá bem na escola, mas realmente não gosta do ambiente escolar, né? E tem na patinação como uma espécie de fuga. Ela gosta de treinar em um lago congelado. E num determinado momento ela começa a ser observada por um homem, né, que fica curioso com aquilo, né, acha muito plástico, né, aquela atividade que ela exerce e obviamente se interessa pela menina de diversas formas possíveis, inclusive eroticamente, e usa a patinação para se aproximar dela, né, e a convida, né, para treinar profissionalmente. Ele é um sujeito, né, digamos assim, de atividades questionáveis, né, mas que tem ali recursos, né, tem dinheiro, tudo mais, tal, e se coloca como uma espécie de mecenas para essa menina. Eles acabam se envolvendo, né, de uma maneira obsessiva, e cada vez mais a história vai caminhando para um final trágico, que de fato acontece. O conto em si funciona muito bem sozinho, ele não precisa da primeira parte para fazer sentido. Ele é ágil, ele é interessante, ele é instigante, tem personagens ricos, né? Ele é muito bem construído em termos psicológicos, né? A narrativa se encaixa perfeitamente. Porém, você tendo passado pela experiência de ter lido a primeira parte anteriormente, né, como a mente funciona, você começa a perceber como os elementos que a Pat Smith foi recolhendo em sua experiência parisiense foi se encaixando ali. Você repara num detalhe aqui, num detalhe ali, que pode ser desde uma coisa muito óbvia, como a questão da patinadora, desde pequenos objetos que vão surgindo. Isso faz uma diferença tremenda na maneira como você pode analisar a construção deste conto. E pode até levantar perguntas até mais complicadas, como por exemplo, será que de fato a Pat Smith escreveu o conto depois da sua experiência parisiense? Ou ela escreveu o conto e depois foi construindo a experiência a posteriori para estabelecer esse elemento estrutural do livro, né? Pode ser que sim, por que não? Porque alguém se sente compelido a escrever, a se isolar, a se envolver num casulo, no êxtase de sua solidão, malgrado as necessidades dos outros. Virginia Woolf tinha seu quarto, Proust suas venezianas fechadas, Marguerite Duras sua casa calada, Dylan Thomas seu modesto casebre. Todos em busca de um vazio que pudesse encher de palavras, palavras que irão adentrar um território virgem, arrombar cofres que ninguém veio abrir, articular o infinito. Palavras que criaram Lolita, o amante, Nossa Senhora das Flores. Este parágrafo tão profundo está na terceira parte do livro, na sua abertura, o momento em que a Pat Smith descreve o episódio em que a filha do escritor Albert Camus a convida para uma visita, né, para conhecer o escritório do pai, para conhecer a casa em que o Camus viveu e tal. E neste episódio, num certo momento, ela é chamada para ver o último manuscrito em que Camus trabalhava no momento em que morreu, que é o manuscrito de O Primeiro Homem. E a Pat Smith descreve de uma maneira muito rica, né, muito bonita, um momento em que ela se aproxima, né, daquelas folhas em cima da mesa, né, e aquilo ali tem um sentido mágico, né. Então, diante, né, do que ela estava vendo, ou seja, da letra, né, de um grande escritor que ela admira, ela tem praticamente uma sensação de êxtase. Ou seja, diante de uma obra estética se realizando, mas não realizada, ela tem o seu momento de devoção. Se a terceira parte foi sobre o manuscrito de Camus, na quarta parte a Pat Smith nos apresenta o seu manuscrito, mostrando como o caderno que ela levou para a viagem, no final das contas, sim, ele foi preenchido. Então, isso é um pouco do que eu acho sobre o livro Devoção. Quer discutir comigo? Quer aprofundar essa conversa? Quer participar dessa conversa? Quer questionar? Quer perguntar? Quer levantar as suas opiniões? Então venha participar do Clube do Livro Bula, no dia 2 de março, às 19h30, com o link ali pelo Meet, né, que vai ser disponibilizado nas redes da revista Bula. Vem!